A maior ameaça à carreira de um profissional no ambiente de trabalho remoto não for a falta de foco, a procrastinação ou, sei lá, a internet caindo toda hora. Uhum. E se o maior perigo for, paradoxalmente, a possibilidade da pessoa produzir demais, tipo até entrar num colapso absoluto? Hoje, na nossa análise, nós vamos explorar um documento que vira completamente de cabeça para baixo as nossas expectativas sobre o que significa ser eficiente fora de um escritório tradicional. E é uma mudança de perspectiva brutal, né? Mas eu diria que absolutamente necessária. Porque a maneira como a gente mede o sucesso, o bem-estar e até a sustentabilidade de uma equipe mudou de forma irreversível. Total. Isso aconteceu bem naquele momento em que removemos as paredes físicas da empresa e enviamos todo mundo para trabalhar nas suas respectivas mesas de jantar, sabe? Ou em quartos de hóspedes improvisados. Exato, foi um caos no começo. E é exatamente por isso que a nossa análise de hoje é tão peculiar. Para quem nos acompanha, não estamos trazendo aqui um manifesto filosófico gigantesco, tá? Ou um tratado acadêmico super denso sobre o futuro das relações trabalhistas. Longe disso. Pois é, o material que temos em mãos hoje é, surpreendentemente, um conjunto de apenas 8 questões de planejamento. 8 perguntas simples, focadas inteiramente na dinâmica do trabalho remoto. Mas, olhando de perto, fica muito óbvio que não se trata de uma daquelas cartilhas burocráticas de recursos humanos que o pessoal preenche no piloto automático. Aquelas que ninguém lê, né? Isso, exatamente. É um verdadeiro raio-x diagnóstico para equipes e profissionais. Certo, vamos desvendar isso. Como é que um documento tão curto, estruturado só em formato de perguntas, consegue mapear de forma tão precisa a psicologia moderna de quem trabalha de casa? Olha, essa é a beleza da ferramenta que estamos dissecando hoje. O nosso objetivo principal nessa exploração não é simplesmente ler um questionário em voz alta para quem está escutando. A gente precisa dissecar a arquitetura invisível por trás dele. Uhum. As engrenagens da coisa. Exatamente. Precisamos entender o porquê dessas perguntas existirem, sabe? A razão de elas estarem agrupadas nessa ordem específica e o que essa progressão revela sobre o nosso próprio comportamento humano. O texto começa tateando ali a superfície corporativa com as preocupações mais óbvias e gradativamente vai descendo a umas camadas psicológicas muito profundas. É quase uma terapia corporativa disfarçada, né? Sim. Ele nos obriga a confrontar como o isolamento físico remodela a nossa mente. Impressionante. Bom, o documento abre os trabalhos com algo que parece super inofensivo. A questão 1 pede para o profissional fazer uma avaliação da produção da equipe até o momento. Aquele feijão com arroz. Isso, questionando diretamente se as metas e as expectativas da organização estão sendo atingidas. É aquela velha checagem de pulso. Eu gosto muito de pensar nessa etapa inicial como o velocímetro de um carro. Boa analogia. Né? A função ali é só medir a velocidade da produção naquele instante. O motorista olha para o painel e pensa tipo, estamos a 80 km por hora. Perfeito, dentro do limite esperado pela empresa. As luzes continuam acendendo. Sim, é o ponto de partida pragmático. Afinal, nenhuma organização sobrevive sem saber se o produto está sendo entregue no final do dia. Mas a armadilha do trabalho remoto é achar que esse velocímetro conta a história toda. Uhum. E não conta. Não mesmo. E é por isso que, imediatamente após essa validação inicial, a questão 2 do documento já chega exigindo saber como a equipe pode aproveitar esse formato remoto para produzir melhores resultados. Exato. Ele quer saber onde está a alavanca para melhorar. E aí, logo em seguida, na questão 3, o texto dá um salto que me deixou muito intrigada. É a virada de chave. Pois é. Ele muda o foco completamente. A ferramenta exige que a pessoa descreva como o trabalho remoto pode aprimorar o seu próprio crescimento individual. E mais do que isso. Fica ainda mais complexo. Muito mais. O texto obriga o funcionário a desenvolver um plano prático para discutir objetivos de aprendizado com a chefia, para garantir que ele receba os recursos que precisa e alcance a tal da satisfação no trabalho. Mas aqui, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo, tá? Vá em frente. Que existe uma tensão muito óbvia aí. Historicamente, extrair melhores resultados da equipe, que é o que pede a questão 2, costuma drenar a satisfação dessa mesma equipe. Sem dúvida.
É o padrão do mercado. O mundo corporativo nos ensinou que se a empresa está batendo recordes e espremendo a equipe por pura eficiência, o indivíduo lá na ponta geralmente está esgotado. Então, a minha dúvida é focar em extrair melhores resultados na questão 2, não entra em rota de colisão direta com a exigência da questão 3, que foca no crescimento individual e nessa satisfação? O que é fascinante aqui é que a fonte se recusa totalmente a aceitar o trabalho como um jogo de soma zero. E existe um mecanismo psicológico muito claro para resolver essa tensão que você apontou. Qual seria? Pensa no escritório tradicional. Lá, muito do aprendizado e da própria satisfação profissional acontece por osmose. Um profissional júnior senta ali do lado de um sênior, escuta como ele resolve um pepino no telefone com um cliente e acaba aprendendo de forma passiva. É um crescimento orgânico, né? Ninguém planejou aquilo. Exatamente. Só que, no ambiente remoto, a osmose morre. Esse aprendizado passivo do cafezinho simplesmente deixa de existir. O documento compreende essa falha mecânica do isolamento, por isso, ele instrui o indivíduo a planejar ativamente o seu próprio aprendizado e, mais importante, cobrar o gerente por isso. Nossa, isso muda bastante a perspectiva do que é trabalhar de casa. É quase como se o documento estivesse assumindo que a satisfação no trabalho não é mais um brinde corporativo, sabe? Ou aquele evento com bolo que o RH organiza na sexta-feira à tarde. Acabou o bolo na firma. Pois é, a satisfação vira uma engrenagem literal de sobrevivência. Se não houver um crescimento individual deliberado, esses melhores resultados que a empresa exige lá na etapa anterior simplesmente não vão se sustentar à distância. Perfeitamente colocada. Sem o crescimento contínuo, a estagnação no ambiente isolado leva a um quadro de apatia muito mais rápido do que no escritório presencial. O profissional não é mais só uma peça que a empresa move no tabuleiro de xadrez. Ele é obrigado a agir como um engenheiro da própria trajetória. E para ser esse engenheiro, a pessoa precisa de controle. Controle mental, você diz? Não só mental, mas controle sobre a sua realidade física também. O que me leva a um dos pontos de maior atrito para quem vivencia o trabalho remoto na pele, que são as questões 4 e 5. Esse é um ponto crítico. Demais. Porque é muito bonito a gente falar aqui sobre assumir o controle do aprendizado e perseguir metas abstratas de carreira. Mas como alguém faz isso se mal consegue focar? Tipo, a cadeira da cozinha tá destruindo a lombar da pessoa, sabe? É o pesadelo da ergonomia caseira. Exato. E aí o documento faz uma transição muito elegante da parte psicológica para a infraestrutura do dia a dia. A questão 4 manda a pessoa auditar o próprio quarto ou a própria sala. Exige uma lista com os atributos do ambiente físico e pede que o profissional classifique o que potencializa e o que limita a sua produtividade. Nós estamos falando aqui da materialização do intangível. Existe um conceito na psicologia organizacional chamado teoria das fronteiras. Como funciona isso? Funciona assim. Quando o trabalhador se desloca fisicamente para um prédio comercial, o cérebro dele recebe sinais muito claros. O trajeto de ônibus ou de carro, a catraca da portaria, a mesa com as divisórias, tudo isso avisa o sistema nervoso que é hora de entrar no modo profissional, entende? É como se ele vestisse uma armadura mental. Isso. Mas quando a mesa de trabalho é a mesmíssima mesa onde a pessoa janta com a família, esses sinais desaparecem completamente. O ambiente físico molda profundamente o nosso trabalho cognitivo. Então, o documento força essa auditoria na questão 4 para devolver ao cérebro alguma fronteira palpável. Entendi. Mas a instrução seguinte, na questão 5, é quase implacável. Ela força uma ação cirúrgica. Pede para a pessoa olhar para aquela lista gigantesca de problemas físicos que ela notou, identificar apenas 2 ou 3 atributos que mais limitam a produtividade e, a partir daí, propor uma mudança real para mitigar o impacto deles. Tem que ser prático. Sim, eu vejo essa auditoria como se alguém estivesse pilotando a cabine de controle de uma nave espacial. Se o assento ali do piloto está meio solto ou se tem uma luz muito forte refletindo na tela de navegação, a missão inteira corre perigo, por mais brilhante que seja o astronauta. Adoro essa imagem da nave. É, bem isso, né? Agora, a minha dúvida sobre essa etapa é a seguinte, e eu vou te apertar um pouco aqui.
Opa, vamos lá. Por problemas de infraestrutura, tipo problemas que talvez fossem obrigação da própria empresa resolver. Para quem está escutando a gente agora, aposto que bate aquela culpa quando a internet cai no meio da reunião ou quando falta verba para comprar um monitor decente. É um questionamento super válido, mas se conectarmos isso a um panorama maior, veremos que o questionário está operando com um pragmatismo extremo para proteger, no fundo, a saúde mental do profissional. Como assim? Sim, o debate sobre se a corporação deve ou não custear a internet e a infraestrutura residencial é super importante e ainda está rolando. Mas a genialidade psicológica dessa instrução específica mora justamente na limitação que ela impõe em escolher apenas 2 ou 3 atributos. Por que só 2 ou 3? Porque isso ataca diretamente o que a gente chama de paralisia por análise. Aquela sensação de que tá tudo errado no quarto e não dá para arrumar nada. Então é melhor nem tentar. Exatamente isso. Quando o ambiente tem, 15 microproblemas, o cachorro do vizinho que não para de latir, a conexão de internet oscilando, aquela luz amarela no teto que dá um sono terrível, a tendência natural do ser humano é se sentir oprimido. A pessoa vira vítima do próprio escritório em casa. Perfeito. A frustração toma conta e a pessoa congela. Ao forçar a escolha de apenas os 2 maiores limitadores, a ferramenta quebra esse ciclo de vitimismo. Ela devolve a agência, ou seja, o poder de ação ao profissional. E repara bem no vocabulário que o documento usa. O objetivo é propor uma mudança para mitigar o impacto. Ah, mitigar, não resolver completamente. Exato. É uma aceitação muito madura de que o ambiente remoto perfeito simplesmente não existe, mas que adaptações estratégicas e possíveis estão ali ao alcance. É aceitar que você nunca vai ter o isolamento acústico de um estúdio profissional na sua sala, então a solução viável é, comprar um fone de ouvido razoável e seguir a vida. Precisamente. Você não controla a britadeira da obra na rua, mas foca naquilo que está sob o seu poder de mitigação. É o controle estrito do que é controlável. E, psicologicamente falando, isso reduz absurdamente o nível de estresse crônico do trabalhador remoto. Faz todo sentido. É como focar em tapar os 2 maiores buracos no casco do seu barco para garantir que ele não afunde hoje, em vez de sentar no chão e chorar, exigindo que alguém construa um transatlântico novinho em folha para você. Ah, maravilhosa essa comparação. É bem por aí. Mas, bom, depois que a pessoa resolve essas metas individuais e estanca as goteiras do seu espaço físico nas questões 4 e 5, a ferramenta avança para algo muito mais escorregadio. A dinâmica social. Isso. A gente sai do universo do eu e entra na dinâmica do nós. A questão 6 passa a exigir uma avaliação rigorosa sobre a coesão da equipe. E o detalhe que salta aos olhos nessa parte da fonte é a exigência de que o profissional descreva quaisquer mudanças observadas nessa coesão ao longo do tempo. Esse adendo do tempo é fundamental. Por que essa ênfase específica na passagem do tempo? A coesão não é algo estático. De jeito nenhum. A fonte reconhece sutilmente uma verdade bem amarga, que poucas empresas gostam de admitir. No ambiente remoto, a coesão sofre do que poderíamos chamar de uma degradação termodinâmica. Degradação termodinâmica, explica isso melhor pra gente. Imagina que, se você deixar um grupo remoto operando no piloto automático, a confiança e a proximidade entre as pessoas não se mantêm estáveis por conta própria. Elas se desintegram lentamente como se estivessem enferrujando. O documento pede para olhar ao longo do tempo porque quer que o funcionário perceba essa erosão invisível que acontece mês após mês. Então, o que isso tudo significa na prática? Porque eu fico com a imagem de uma banda de rock tentando gravar um álbum com cada músico trancado num estúdio diferente. Ah, sem contato visual nenhum. Isso, o baterista em São Paulo, o guitarrista lá no Rio, o vocalista na Bahia. Tentar capturar a química, aquele entrosamento orgânico, vira um esforço hercúleo, né? É muito difícil capturar a mágica assim. É quase impossível se não for intencional. E o mecanismo por trás dessa degradação é basicamente a perda da nossa linguagem corporal periférica. Aquelas coisas pequenas do dia a dia no escritório. Exato. No mundo físico, a coesão da equipe é nutrida por interações microscópicas que não exigem esforço de ninguém. Alguém suspira de frustração na mesa ao lado porque o Excel travou
e um colega já vira e oferece um café. Um olhar de confusão de um júnior durante uma reunião presencial é imediatamente percebido pelo chefe. E no modelo distribuído das telas, a gente fica cego para tudo isso. Completamente cego. Nós só interagimos quando há uma agenda explícita. Sem estímulos visuais e auditivos contínuos, a empatia da equipe atrofia por absoluta falta de uso. Entendi. E é aqui que a questão 7 faz uma manobra muito ousada, ao meu ver. Para combater essa erosão, o questionário foca no indivíduo de novo. Pergunta o que a própria pessoa pode fazer para que os colegas se sintam incluídos na equipe remota, exigindo que se seja bem específico nas ações. Mas peraí. Lá vem o advogado do diabo de novo. Sempre, né? A questão pede ações específicas dos colegas para promover a inclusão, mas inclusão não é tradicionalmente vista como uma tarefa do departamento de RH ou, sei lá, da alta gestão da empresa. O funcionário comum está sendo transformado no guardião oficial do bem-estar alheio agora. Olha, a genialidade da questão 7 é justamente descentralizar a inclusão. No ambiente remoto, esperar que a diretoria seja a única responsável por fazer o analista júnior se sentir parte do time é uma receita infalível por isolamento. Faz sentido. O diretor nem vê o analista? Pois é. No trabalho à distância, o verdadeiro sentimento de pertencimento vem das interações microscópicas e diárias entre os pares, e não de comunicados impessoais disparados pela diretoria no e-mail de todo mundo. Seria o ato de agir intencionalmente. Tipo, mandar uma mensagem numa terça-feira à tarde sem motivo de trabalho, só para perguntar como tá o cachorro do colega que estava doente. Exatamente isso. Ou, sei lá, chamar alguém de propósito num chat em grupo só para opinar sobre um projeto para mostrar que a voz daquela pessoa importa naquele espaço. É a solidariedade fabricada intencionalmente, já que ela não pode mais acontecer por acidente enquanto a gente esbarra no corredor da firma. Cada membro da equipe passa a ser um elo consciente que segura a mão de quem está do lado. E a fonte é feliz ao pedir ações específicas, porque tira do discurso vago e coloca na prática diária. Certo. Agora, imagina o seguinte cenário. Vamos supor que essa arquitetura toda funcione perfeitamente, a pessoa já alinhou as suas metas, o espaço físico foi mitigado na medida do possível e a equipe está ali ativamente praticando essa empatia tática para manter a coesão. O cenário dos sonhos. O cenário perfeito. Mas é aí que chegamos ao grande clímax do documento. A questão 8. É o chefão final do trabalho remoto. Se tudo der certo nas etapas anteriores, a ferramenta pergunta diretamente, na lata, se a pessoa está experimentando hiperprodutividade e pede para ela refletir sobre o motivo disso estar acontecendo. É o momento em que a máscara cai de vez. Cai com força. Além de perguntar o motivo, a questão exige o desenvolvimento de um plano para resolver essa situação. E não para por aí. Ela orienta o que o profissional vá discutir a situação com o gerente, explicando ativamente por que é importante evitar a hiperprodutividade. Isso é bem forte. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque eu fiquei chocada com essa virada do roteiro. Ao longo da vida profissional inteira, fomos ensinados a entregar mais, bater recorde, vestir a camisa da empresa para produzir mais. Sempre produzir mais. A qualquer custo. Pois é. Por que, de repente, num documento corporativo, a hiperprodutividade, que, convenhamos, soa como o sonho molhado de qualquer chefe do universo, é tratada aqui como uma doença perigosa que precisa até de um plano de resolução? A primeira imagem que me veio foi a de fazer um overclock no processador de um computador, sabe? Boa. Quando a gente desativa as travas de segurança de fábrica, né? Isso. Você tira a trava e força a máquina a calcular dados numa velocidade absurdamente maior do que o normal. Por umas 2 ou 3 semanas, os resultados são lindos de ver, os gráficos sobem, o trabalho voa. Mas, de repente, o calor derrete os componentes, a placa-mãe frita de vez e o sistema inteiro entra em colapso total sem aviso prévio. Nós somos esse processador. A analogia do overclocking é cirúrgica. E isso levanta uma questão importante, porque o documento disseca e inverte as expectativas corporativas tradicionais de um jeito muito sagaz. E como ele faz isso? A hiperprodutividade não é tratada como uma medalha de honra nas fontes que estamos estudando.
Ela é vista como um sintoma claro de um sistema que está em desequilíbrio profundo. E por que as nossas travas de segurança deixaram de existir em casa? Lembra da teoria das fronteiras que falamos na questão 4? Ah, claro. A ausência de sinais físicos de que o trabalho acabou. Exatamente. Sem a necessidade física de apagar a luz do andar, pegar a bolsa, bater o ponto e enfrentar o trânsito para voltar para casa, o cérebro entra num estado de indefinição bizarro. Essa ausência de rituais de desconexão cria um vácuo. E a gente preenche esse vácuo com mais trabalho. Trabalhando sem parar. E tem também a ansiedade natural de provar que você está trabalhando, já que ninguém está te vendo. O funcionário compensa essa ansiedade com horas extras invisíveis. É aquele e-mail que o cara faz questão de enviar à meia-noite só para deixar registrado que ele ainda está acordado pensando na empresa. É a compensação pela culpa de estar de calça de moletom durante o expediente. Basicamente. Mas o que é mais revelador para mim nessa etapa final é a exigência da postura do funcionário perante a hierarquia. A ferramenta não diz apenas para tentar descansar no fim de semana. Ela exige que o funcionário assuma a postura de educador. Sim, ele tem que explicar para o chefe por que aquilo é ruim. Isso. Ele tem que justificar para o gerente ou para o colega por que essa métrica exagerada deve ser evitada para a sustentabilidade da equipe a longo prazo. É o indivíduo subindo a escada corporativa para dizer: chefe, nós estamos indo rápido demais e o motor vai fundir se continuarmos assim. O gestor médio, que muitas vezes ainda pensa com a cabeça analógica da fábrica industrial, precisa ser ativamente educado pela própria equipe digital. Nossa, é muito poderoso. Uma subordinação construtiva para salvar a própria empresa dela mesma, né? O que nos leva a tentar resumir toda essa jornada incrível que fizemos hoje. Para nossa audiência, esse conjunto de 8 questões começou parecendo uma verificação super burocrática, tipo, estamos atingindo as metas da organização? Que é o famoso velocímetro. Isso. Mas, na verdade, o documento se revelou um profundo mapa de sobrevivência psicológico, sabe? Ele passa pela necessidade de cobrar crescimento individual, depois exige o domínio tático do nosso espaço físico na sala de casa, Avança para a manutenção intencional daquela coesão social invisível entre os pares. e, finalmente, culmina na proteção feroz contra o autoesgotamento e a hiperprodutividade desenfreada. É um diagnóstico completo e implacável do trabalhador contemporâneo. Com certeza! E depois de debater a mecânica profunda por trás de tudo isso, um pensamento continua martelando na minha cabeça e eu quero deixar isso para quem está escutando a gente processar. Passamos anos obcecadíssimos em descobrir como nos manter focados para produzir mais estando em casa, lutando contra as distrações domésticas. No entanto, se esse questionário inteiro culmina na hiperprodutividade como grande perigo final a ser combatido em conjunto com os nossos próprios gerentes, fica a pergunta no ar. A verdadeira provocação, né? Pois é, será que o verdadeiro desafio trazido pelo trabalho remoto não é mais descobrir como trabalhar à distância, mas sim aprendermos ativamente quando e como parar de trabalhar? Essa é a reflexão de $1 milhão. Fico alerta sobre os nossos próprios limites invisíveis. Fica mesmo. Bom, agradecemos muito a companhia de todo mundo que embarcou com a gente nesta profunda exploração intelectual das fontes de hoje. Foi um prazer, até a próxima. Cuidem de seus processadores, pessoal. Até lá.